Para vocês, queridos irmãos. Paulo estava preocupado, não só com Timóteo, mas também com você e comigo, de pegar isso apenas como metodologia. Hoje eu vou dizer assim, muitas igrejas viraram centros administrativos, com um monte de metodologias, técnicas modernas de administração. Não estou dizendo que não é bom, nós precisamos usar, mas o Espírito se foi. O Espírito se foi, a vida se foi. Muita organização, muito bonito, atrai muitas pessoas, mas onde está a vida? Então Paulo, logo no capítulo 2, no começo, falou de oração. A oração, queridos irmãos, é o nosso vínculo com Deus. Oração, no nosso conceito, é só fazer pedido. O que eu quero dizer com isso, queridos irmãos? Estruturalmente, aparentemente, parece que está tudo bem. Mas se não tem vida, perdeu a vitalidade. Pode ter toda a aparência de piedade, mas não tem o poder. Não tem o conteúdo. A oração é vida. Não é metodologia. Uma igreja pode fazer tudo certinho, mas se não está vinculado com a vida eterna, que é Deus, não tem essa vitalidade. Qualquer dano que entra, já pode partir. A oração é a igreja estar vinculada a Deus através da vida eterna. Quando nós oramos, nós estamos vinculados a Deus. A vida flui a nós e nós temos comunhão com Ele. Louvado seja o Senhor. Então, uma vida da igreja adequada, queridos irmãos, requer uma vida de oração. E nós temos de orar. Pela situação da pandemia, nós precisamos interferir com a nossa oração, mover a mão de Deus, para que nessa situação de pandemia, Deus possa agir com a oração da igreja, para que o evangelho possa ser propagado, para que os comportores dinâmicos tenham a sua saúde preservada, para que eles possam continuar essa obra, a missão que Deus deu para eles, para que as igrejas possam se levantar e nós formarmos as redes de cuidado. E nós podemos cuidar das pessoas novas, cuidar dos irmãos e preparar todo mundo para a volta do Senhor. E transferir o maior número de pessoas possível do reino de Satanás para o reino de Deus. E no versículo 1, de 1 Timóteo, vamos voltar para lá. 1 Timóteo 2, 1 fala: e orar em favor de todos os homens. Nós temos que aumentar a nossa capacidade de oração em favor de todos os homens. Deus vai mostrar para nós por quem nós devemos orar. Então, por quê? Porque em Timóteo 2,4 fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus não faz acepção de pessoas. E no versículos 6 fala que Cristo Jesus a si mesmo se deu em resgate por todos. Jesus morreu na cruz por todos. No versículo 2 fala de orar em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Aqui está, irmãos, a nossa oração de autoridade. Nós não vamos participar de política, não vamos participar de nenhum governo, seja municipal, estadual ou federal, mas nós vamos intervir com a nossa oração. Nunca nós estivemos tão cientes da vinda do Senhor que está se aproximando. Nunca nós estivemos tão cientes da importância de que o exército do Senhor seja preparado e que a noiva de Cristo também seja preparada. Nunca nós estivemos tão cientes de que a impiedade, a iniquidade se espalha e que o inimigo está atacando fortemente o mistério da iniquidade. E através dos
dos meios modernos de telecomunicação, das mídias e assim por diante. Mateus capítulo 6, o Senhor nos ensinou a orar. E Ele falou aqui, a partir do versículo 9, só 9 e 10. Vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que Deus quer, o que Jesus estava orando, é que o reino de Deus pudesse vir. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, se entende por essa frase que a vontade de Deus já é feita no céu, mas o que Jesus estava orando é que a vontade de Deus também fosse feita aqui na terra. Essa questão é chave. Mateus 18, do versículos 15 até 17, aqui Jesus apresenta um problema entre alguns irmãos, entre um irmão ofendido e o irmão ofensor. Daí pede para que isso seja resolvido, falando com 2 ou 3 testemunhas. Depois, se a pessoa ofensora não quiser atender, então falar para a igreja. Daí no versículo 18 a 20 tem uma grande revelação. Daí Jesus fala: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Eu quero fazer uma modificação nesse versículo. Na verdade já fiz isso um monte de vezes, mas toda vez que os irmãos leem esse versículo, leem do jeito que está aqui. O português é a única versão que tem esse conceito trocado, por causa da influência católica, da Bíblia católica. Aqui não é ligado, aqui é amarrado, atado, e não é desligado, porque na igreja católica fala ligares, desligares. No Mateus 16 também usa o mesmo termo, só que lá é segunda pessoa do singular. Então é usado esse versículo para Pedro, como o primeiro papa, eles dizem. Daí o Pedro tinha a autoridade para desligar uma pessoa do céu, daí a pessoa ia para o inferno, ou ligar uma pessoa no céu, daí a pessoa ia para o céu. Não é nesse sentido. Jesus aqui está dizendo que a igreja tem autoridade para amarrar e para soltar. Essa é a palavra certa. Tudo que amarrardes, vós, no plural, é a igreja, terá sido, porque no versículo anterior fala o seguinte: se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que amarrardes na terra terá sido amarrado nos céus, e tudo que desamarrardes, soltardes ou liberardes aqui na terra terá sido solto ou liberado nos céus. A igreja tem autoridade para amarrar e para liberar. A igreja tem autoridade para amarrar o inimigo, amarrar as enfermidades, amarrar a pandemia. E a igreja tem autoridade para liberar o evangelho, liberar os irmãos das suas enfermidades, liberar os problemas da igreja. É para amarrar e para liberar. Essa autoridade que a igreja tem. Terá sido amarrado nos céus. É o futuro do presente composto do indicativo na voz passiva. Eu vou repetir: futuro do presente composto. Terá sido amarrado. E está na voz passiva. Tá certo? Ou seja, são 2 futuros. Tudo que amarrardes no futuro. Mas daí, uma coisa que eles falam no futuro, mas tem algo que já foi feito no futuro. Terá sido amarrado nos céus. Ou seja, quando você amarrar, você olhar, já foi amarrado. Deus já amarrou nos céus. Deus só está esperando a igreja orar para que aquela amarração seja efetiva aqui na terra. Deus tem uma vontade para fazer. Deus quer fazer a sua vontade. Essa vontade Deus já, no céu já está feito. Deus só está esperando a igreja orar uma oração de poder aqui na terra, para liberar aqui na terra, ou amarrar aqui na terra. Irmãos, essa é a função do ministério de oração da igreja. No céu quem decide é Deus, mas na terra quem decide é o homem.
Por isso que um dia Deus teve que enviar Jesus, porque não havia um homem na terra que fazia a vontade dele. Jesus fez a vontade do Pai. E em todo o Antigo Testamento, toda vez que havia um homem que decidia por Deus, Deus tinha um caminho. Hoje esse caminho está na igreja. Hoje os céus, queridos irmãos, se movem apenas quando a terra se move. Quando nós aqui na terra nos movemos, Deus se move no céu. Quando a vontade na terra está alinhada com a vontade de Deus nos céus, Deus age. Então a oração da igreja hoje, queridos irmãos, de 1 Timóteo capítulo 2, é alinhar a vontade aqui na terra com a vontade do céu. Por isso que Jesus orou assim: faça-se a tua vontade, assim como ela é feita no céu, assim na terra como no céu. A oração é um ministério, é uma obra. Não é só uma oraçãozinha de vez em quando, assim, irmão, nós temos que se ver. É uma coisa constante, é uma obra, é a obra mais importante de Deus na terra, é nós orarmos. Nós precisamos dizer para Deus: Deus, nós queremos a tua vontade aqui na terra. Na conjuntura atual, diante da palavra profética que nós recebemos, a igreja precisa assumir a oração como ministério. Eu sinto que Deus está passando isso para a igreja também. Nós na igreja precisamos mudar um pouco a maneira de nós orarmos. É uma oração de poder, uma oração de ativar a vontade de Deus. Tudo que está acontecendo na terra que não é de acordo com a vontade de Deus, nós temos que amarrar. E tudo que precisa ser feito aqui na terra, que nós sabemos que é a vontade de Deus, nós precisamos liberar. Não esperar passivamente, ter uma atitude fatalista. Não, é assim mesmo, não tem jeito. Não, tem jeito sim. Leia a história da Bíblia. Coisas mudaram na história humana por causa de orações. Moisés mudou o destino do povo de Israel por causa da sua oração. Ele fez Deus mudar de ideia. Nós precisamos orar. Uma oração de poder. Se nós vemos que algo é de origem satânica, que não é de Deus, a igreja precisa se unir e orar para amarrar. E se tem algo que está travado, que nós sabemos que é da vontade de Deus, e por causa talvez de ações do governo, nós não concordamos com isso, como o sistema de educação, quer introduzir ideologias, nós não concordamos com isso. Nós não vamos reclamar com o governo, não vamos discutir no WhatsApp, nós vamos orar. Para que os nossos filhos recebam uma educação adequada, possam ser servos de Deus, possam crescer saudáveis e fazer parte desse exército de Deus. É algo macro, é algo poderoso. A igreja ora por quê? Porque a igreja, por causa da palavra profética, toma conhecimento da vontade de Deus. E a igreja então precisa orar para dar voz a essa vontade de Deus. Não é só pedir, irmãos, não é só fazer pedido, é fazer uma declaração. A oração da igreja, queridos irmãos, é nós nos colocarmos ao lado de Deus e declarar que nós, seres humanos, nós queremos o que Deus quer. Isso é ativar a ação de Deus.